Boa noite, meus amores. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou seminarista. Tá tudo bem aqui, não? Baixa um pouquinho para mim o retorno. Vocês estão me ouvindo? Eu sou seminarista da Sal e Luz, diácono e servo do Senhor Jesus. Amém? Espero que todos estejam aqui com o propósito de receber da parte do Senhor, independente do que Ele venha a falar. Esse momento que nós vamos ter agora, só tem sentido se servir para edificação da igreja do Senhor, que somos nós. Ou então, para a salvação de vidas. Se não for para isso, era melhor que a gente ficasse louvando até o final, e no final a gente orasse e fosse embora. Então, eu quero desde já pedir desculpas se por um acaso eu falar alguma coisa que vai parecer uma flecha para o teu coração. Na verdade, não vai pegar só no teu, vai pegar em vários corações, inclusive no meu. Amém? Eu não vou ler nenhum texto agora no começo. Cabine, ok? Esse aqui eu acho que está melhor. Então, eu não vou ler nenhum texto agora no começo. Eu vou deixar que Deus conduza e de repente a gente lê alguma coisa no meio da pregação, tá? Porque a pregação está baseada nos livros de Reis. Primeira e segunda de Reis. E Primeira Reis tem 22 capítulos, se eu não me engano. Segunda Reis tem 25. Então fica como tarefa de casa 47 capítulos para você ler e entender do que eu estou falando aqui. A história do povo de Israel, no que diz respeito aos reis de Israel, se resume da seguinte forma. Primeiro, Israel não tinha rei, né? E o povo que sempre achou que o jardim do vizinho é mais verde, o povo viu que as nações vizinhas, mesmo as inimigas, tinham reis, todo mundo tinha rei, e Israel não tinha. Então, o povo pediu para ter um rei. E depois eu falo mais sobre isso, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Isso está a partir de 1 Samuel, que é um livro que tem antes dos livros de Reis. 1 Samuel 10, 17, se você quiser anotar. Tá? A partir de 1 Samuel 10, 17, é quando o povo de Israel pede um rei e Saul é intitulado, é nomeado rei de Israel. Certo? E é meio que no sorteio, digamos assim, mas é um sorteio totalmente direcionado por Deus. Ele escolhe a tribo, escolhe a família, escolhe, né, e chega em Saul. E aí quem conhece a história sabe que não foi muito legal. Depois de Saul, veio o rei Davi, talvez o rei mais famoso da história de Israel. E o rei Davi foi ungido rei em 1 Samuel capítulo 16, só que ele esperou Saul morrer para pegar o trono, para assumir o trono de Deus. E no caminho, no meio dessa história, Saul tentou várias vezes matar Davi. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, só que como Davi tinha muito respeito às autoridades e muito respeito a Deus, ele não o fez. E esperou a morte de Saul em 1 Samuel capítulo 31 para assumir o trono em 2 Samuel capítulo 2. É história pura, viu, irmãos? A única matéria que eu fui para a final na minha vida colegial foi história. E eis-me aqui dando uma aula de história. Depois de Davi, Salomão herdou o trono em 1 Reis capítulo 2, verso 12. Certo? Então, primeiro, Saul, depois Davi e depois Salomão. E a história tanto de Davi quanto de Salomão é muito interessante, né? Exceto pelos 20 anos finais do reinado de Salomão, que ele começou a se embananar e começou a fazer besteira,
e aí começou a achar a besteira que ele estava fazendo normal, e Israel começou a decair. Apesar de Salomão ter deixado uma boa herança para Israel. Com a morte de Salomão, começou a confusão maior ainda. E a confusão foi tanta que Israel foi dividido em duas partes. A parte do norte e a parte do sul. A parte do sul só tinha 2 tribos, entre elas Judá. A parte do norte eram as outras 10, que continuou sendo chamado de Israel, mas a partir de agora não é Israel todo, é só uma parte do reino. Ou seja, agora nós temos 2 reinos que juntos formam a nação santa escolhida por Deus. E é por isso que no livro de Reis existe uma confusão muito grande quando você vai ler desavisado disso. Porque você lê assim, no 8º ano do reinado de não sei quem, fulaninho assumiu o trono em Judá. Então, como é que pode? Se era o reinado dele, como é que assumiu outro e tal? É por causa disso, é porque o livro de Reis ele compara um reinado com o outro, certo? Então, ele compara cronologicamente os anos do reinado de Israel, reino do norte, para situar o pessoal em quem está assumindo lá em Judá, no reino do sul. E essa confusão começou a acontecer em 1 Reis, capítulo 12, que foi quando o reino foi dividido. Até aí, tudo bem? Então, vários reis assumiram o trono, tanto no reino do norte, em Israel, vários. E vários reis assumiram no reino do sul, em Judá. De modo que 20 pessoas de 9 famílias diferentes reinaram no reino do norte, em Israel, em cerca de 200 anos. Então dá uma média de 10 anos por rei. Isso é uma média, isso é estatística, tá certo? Não foi bem assim. Inclusive teve rei que durou, parece que 3 dias, ou alguns meses, enfim. 20 pessoas de 9 famílias diferentes, de 9 dinastias diferentes, reinaram no reino de Israel, no norte, durante 200 anos. Fica ligado que isso é importante. E 20 pessoas de uma única família, da tribo de Judá, reinaram no reino do sul, Judá. Quem sabe que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, já pode entender por que Judá tem essa sina de sempre estar no trono. Foi promessa do Senhor. Davi era descendente de Judá. E o Senhor prometeu a Davi que ele sempre teria um descendente dele no trono. E vocês vejam, enquanto 20 pessoas de 9 famílias diferentes reinaram por 200 anos no Reino do Norte, 20 pessoas de uma única família reinaram em Judá por 350 anos aproximadamente, ou seja, quase o dobro. Dos reis do norte, desses 20 reis, apenas um teve a aprovação na Bíblia. Então, o autor do livro de Reis, quando foi escrever, ele teve a preocupação de dizer assim, fulaninho de tal assumiu em tal ano, ele reinou durante tanto tempo e fez o que era bom, ou fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou então, sempre dizia assim, fulaninho de tal assumiu no ano tal, reinou durante tantos anos, ele era da família de tal, filho de não sei quem, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todos os reis você vai ver essa avaliação, positiva ou negativa, do rei que fez o seu trabalho lá em Israel, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Ou seja, nós temos 40 avaliações. Dessas 40 avaliações do Reino do Norte, 20 reis, só um obteve aprovação. Jeú é o nome dele, e se você quiser anotar, está lá em 2 Reis, capítulos 9 e 10. No Reino do Sul, dos 20 que reinaram, 8 são avaliados positivamente. Ou seja, fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Mas apenas 2, Ezequias e Josias, foram rochedo.
Só esses dois foram quentes e não foram mornos. É mais ou menos assim. O cara assume o reinado e aí ele não adora outros deuses. Só por isso ele já tem uma avaliação positiva, pelo que eu pesquisei na Bíblia. Só por isso ele já tem uma avaliação positiva. Só por isso já diz assim, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Só que esses dois, tanto Ezequias quanto Josias, eles assumiram o reinado, eles não adoraram outros deuses, e além do mais, eles deixaram uma marca em seus reinados. Como? Destruir os templos de adoração a outros deuses. Você que não tem uma intimidade com Deus, pode pensar assim, mas que absurdo, e lá não era livre, o pessoal não era livre de religião? Não, lá não. No Brasil nós somos. No Brasil nós somos. Eu não tenho nenhum direito de chegar numa igreja católica ou em algum lugar e destruir só porque eu vou chegar lá e vou dizer que eu fui em nome do Senhor. Eu não tenho esse direito. Todos são livres para fazer o que achar melhor. E eu não posso me achar melhor do que ninguém por causa disso. Eu diria que isso é abominável aos olhos do Senhor. Só que naquela época era a obrigação do rei, já que ele foi instituído por Deus, era a obrigação dele dizer que, além de fazer o certo, ele tinha que botar quente em quem estava fazendo errado. E aí vem as quenturas dos reis. Tanto Ezequias quanto Josias destruíram templos de adoração a outros deuses, que a Bíblia chama de ídolos. Eles mataram profetas de Baal, eles mataram adoradores de Moloque ou de outros deuses. E para vocês terem uma ideia e não acharem tão absurdo assim, Moloque era um deus que exigia crianças como sacrifício. Então, os filhos eram oferecidos em adoração a esses deuses. Tá certo? Cada um com o seu Deus. Eu tenho o meu. Ok. Em 722, mais ou menos, porque olha só, Saul começou a reinar mais de 1000 anos antes de Cristo, 1050 antes de Cristo. Então, 300 e poucos anos depois, Israel foi levado cativo pela Assíria e, mais alguns anos depois, Judá foi levado cativo pela Babilônia e aí acabou-se a terra, acabou-se o povo morando naquele lugar, certo? Quem morava no sul, quem era de Judá, foi capturado, foi levado cativo, né, chamado de exílio pelos babilônios, e quem morava no norte, um pouco antes, foi levado cativo pela Assíria. E aí eles ficaram prisioneiros lá por muito tempo, por muitos anos, até que houve um decreto que eles foram liberados, e aí eles tiveram o direito de voltar para casa. Mas, quanto aos reis, a história é essa. Tá? Em outras palavras, o povo escolhido por Deus era reinado, antes de Saul, pelo Rei dos Reis, o Senhor Deus, Jeová. E mesmo assim, o povo pediu um rei para conduzir o povo. E aí eu te pergunto, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Na sua vida, se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você já fez um acordo de que o sangue pode dar na canela, mas você não larga Jesus Cristo, será que seria justo você pedir um rei para a sua vida? Foi o que a nação prometida de Deus fez. Eles tinham o Senhor como rei, mas eles pediram um rei para eles. E aí eles foram governados por Saul. E se você quiser ler a história, lá no livro de 1 Samuel, você vai ver que beleza que foi. Então, não peça outro rei. Não deixe que Jesus perca o reinado da sua vida. Se você pedir a ele para sair do trono, ele sai.
Sabia disso? Se você pedir para Jesus sair do trono da sua vida, ele sai. Por quê? Porque você é o único que pode atrapalhar os planos de Deus. Você é o único que pode escolher entre ser ou não ser reinado por Jesus. Aproveitar que nós estamos em uma igreja evangélica e provavelmente no meio de nós temos alguns preconceituosos. E se nós temos alguns visitantes, eu queria saber se alguém aqui tem uma nota de 100 para eu fazer uma demonstração. Numa igreja evangélica você pedir uma nota de 100 é meio que, né, vai sair no Fantástico próximo domingo. Kainan tem? Oremos. Só tem 5. Me empresta 50? Aham. Eu estou devendo 20, lembra, né? Fica aí. Presta atenção. Se eu ficar aqui durante 1 hora desse jeito, e ele ficar ali durante 1 hora desse jeito, ele vai receber, finge que não é dele, ele vai receber os 50 reais? Vai? Fica aí quieto. Se eu ficar desse jeito e ele ficar desse jeito, ele vai receber? O que ele tem que fazer para ele receber? Ele tem que recebeu. Obrigado. Palmas. Jesus não tem nada a ver com dinheiro. Ele também participa nessa área, mas ele trata como uma área qualquer. A questão é, você pega ou você não pega o amor de Deus que está oferecido para você o tempo todo, a hora que você quiser. Você quer ou você não quer o reinado de Jesus Cristo na sua vida? É disso que eu estou falando. Jesus tem uma participação em fazer parte do reinado da sua vida, em ser o rei, em assumir o trono. Só que ele depende de uma autorização sua, porque a vida é sua. A vida é sua. Ele não vai chegar tomando a sua vida. Ele quer receber a sua vida. E aí sim você vai deixando ele fazer o que ele quer. O povo de Israel tinha isso, mas preferiu colocar outra pessoa no trono. Por outro lado, se você não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, depende de você fazer dele. Agora, para isso, você precisa destronar os seus reis, porque Jesus não pode sentar no colo de ninguém. A minha vida, por exemplo, eu fiz um resuminho, certo? E eu gostei disso, porque você pode fazer esse exercício contigo. Ou você pensa aí no seu lugar, ou quando chegar em casa você pode escrever isso. De repente, para você mostrar para os seus filhos, porque, como eu gosto de dizer, os normais aprendem com os seus próprios erros. Os inteligentes aprendem com os erros dos outros, mas os burros não aprendem. Então, se você já errou e já aprendeu, você pode ensinar o seu filho, por exemplo, a não errar como você errou. Amém, Irã? Então, a história da minha vida, a história dos reis da minha vida, é dividida em mais ou menos assim. Até os meus 2 anos, eu mesmo era o rei da minha vida. Eu fazia o que eu queria. E meus pais não podiam fazer muita coisa, porque eu era bebê. E eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Dos 2 aos 11 anos, meus pais tentaram ser os reis da minha vida. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Dos 11 aos 15,
O futebol era o rei da minha vida e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Dos 15 aos 17, minha namorada era o rei da minha vida e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aos 18, o reino foi dividido em vários. A partir daí, a maconha tinha o trono de um reino, o dinheiro de outro, a aprovação dos homens de mais outro, a vaidade, a promiscuidade, a depressão da minha esposa, o meu emprego, o meu surf, os meus ideais, as minhas filosofias. Todos esses assumiram os tronos da minha vida, de vários reinos que eu tinha. E todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Até os 29 anos, alguns desses reinos caíram, foram exilados pela maturidade, pelo tempo, ou até mesmo pela aquisição de novos ideais. A partir dos 30 anos, o reino se unificou e Jesus ganhou uma autorização para reinar, com algumas ressalvas, principalmente na área financeira. Eu assumi Jesus como Senhor da minha vida, mas eu não permiti que Ele mexesse em algumas áreas, entre elas a área financeira. Essa autorização que Jesus ganhou na minha vida para reinar, ela é provisória e ela precisa ser renovada todos os dias, sob a penalidade de um dos reis passados reivindicarem o trono. É assim na sua vida também? Todos os dias você tem que fazer Jesus rei do reino da sua vida. Todo dia você tem que fazer Ele sentar no trono da sua vida. E a partir do momento, a partir da sua disposição, a partir da sua coragem, a partir da sua força de vontade, a partir do que você tem de melhor, a partir da sua vergonha na cara, você tem que deixar Jesus reinar e expandir o reino dele. Hoje, Jesus toma conta da minha área financeira. Ele não tomava conta antes, mas hoje ele toma. Antes, ele não tomava conta de outras áreas. Ou você acha que eu me converti e eu sou hoje o que eu era no dia da minha conversão. Inclusive, eu queria até fazer um apelo. Eu participei, quinta-feira passada, de uma palestra de um pastor que veio lá de Fortaleza, pastor Iranildo. É isso? Ivanildo. Ele veio lá de Fortaleza falar sobre discipulado, falar sobre o nosso método de discipulado, né? E ele falou algo muito importante. Ele falou que nós precisamos ter paciência com aqueles que entregaram a vida para Jesus. Porque, às vezes, a gente recebe uma vida hoje e a gente já quer que semana que vem o cara não faça certas coisas que ele ainda não entendeu que não pode fazer. Por exemplo, eu demorei, eu não lembro se 1 semana ou 15 dias, para entender que não era mais para eu beber. Mas o Espírito Santo falou para mim que não era mais para eu beber. Ele usou o jeito dele para falar para mim. Eu demorei uns 4 meses para entender que eu tinha que dar o dízimo. Mas Jesus teve que falar para mim de uma maneira sobrenatural. Pode ser que eu conte outro dia, mas hoje não. Fica aí curioso para saber o que é. E ore a Deus se você ainda não é dizimista. E às vezes a gente vê alguém novo convertido com 1 mês ou 2 meses fazendo uma besteira e a gente fica indignado. Porque o cara é de Jesus, ele não pode fazer isso. Calma, meu irmão. Para que serve o discipulado? É justamente para isso. E aí, ele até falou assim, e aí eu não sei se o pastor depois diz o que eu vou dizer agora, certo? Ele disse que na igreja dele, e eu concordei, na igreja dele não tem mais esse negócio de colocar em disciplina. Pelo contrário, quando o camarada faz alguma coisa errada, quando ele cai, o discipulado dobra. Se o discipulado antes era feito semanalmente, o discipulado passa a ser feito 2 vezes por semana. Ou seja, ao invés de você expor o cara ao ridículo e fazer ele confessar perante os irmãos, perante a assembleia, os pecados dele, não. Você cola nele o dobro do que você colava antes, para ver se ele não faz mais. Meu irmão, isso é muito lindo, porque
Nós todos temos os nossos defeitos. E nós não podemos exigir mais dos outros. Porque é Deus quem tem que exigir isso. A gente ensina o caminho e a pessoa vai se quiser. A gente ensina o caminho para o céu. Se ela quer ir para o inferno, o problema é dela. Só que a gente tem a nossa parcela de contribuição, a nossa parcela de responsabilidade. De fazer e insistir nessas vidas. Foi o que o pastor falou hoje, aqui, pouco antes de eu pegar o microfone. Você não sabe o valor de uma vida. Você não tem ideia do valor de uma vida. E você não tem ideia de quanto Deus é precioso, ou melhor, de quanto a sua vida é preciosa para Deus. Talvez se você tivesse, você não faria o que você faz. Então, como eu falei, a partir dos 30 anos, o reino se unificou, Jesus ganhou uma autorização, só que essa autorização é provisória e ela expira todos os dias. Todos os dias eu preciso dar autorização para Jesus reinar. Jesus, reina no trânsito. Jesus, reina na minha promiscuidade. Jesus, reina na minha vida financeira. Jesus, reina aonde eu não consigo reinar, mas reina. E aí, Deus vai falar para você como é que você tem que fazer, porque Ele é rei, né? Só que é diferente. A rainha de copas, por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, ela dizia assim, corta-lhe a cabeça. Jesus não. Jesus diz assim, meu filho é por aqui. Aí você errou, aí ele diz, meu filho é por aqui. Aí você errou, aí ele, meu filho é por aqui. E você pode errar quantas vezes quiser e ele vai dizer quantas vezes for preciso. Só tem um probleminha. O Espírito Santo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E é Ele quem é esse alerta vermelho, que diz assim, não vai por aí não, vem por aqui. Na primeira vez, Ele fala de uma altura, num certo tom, que é para que você entenda. Na segunda vez, Ele vai falar com um pouquinho menos de paciência. Na terceira vez, Ele vai falar, tipo assim, meu irmão, aliás, filhinho, vá por aqui, e isso é uma ordem. E aí você quebra a cara e tal. Da quarta vez em diante, ele vai falando cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, e seu ouvido vai ficando cada vez mais tampado, e mais tampado, e mais tampado. Até que chega um ponto que você não ouve mais. E esse ponto é perigosíssimo, porque você converteu o seu caminho da luz para as trevas. A novidade a boa notícia tem volta. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho e serás salvo. Amém? E é para isso que Jesus existiu e existe, para te dar perdão, para te dar vergonha na cara. Amém? Não diga amém não, diga aleluia. Porque amém é quando você recebe, aleluia é quando você já está glorificando porque recebeu. Amém? Aleluia. Ele veio, meus irmãos, para libertar. Ele veio para reinar sobre a nossa vida. E eu queria até aproveitar para dar um testemunho. Eu falei para vocês que Deus não reinava na minha vida financeira. E eu quero dizer que até um dia desse Ele não reinou. Em 2011, mais ou menos, aliás, em 2010, a gente, lá na empresa que eu trabalho, a gente acionou a justiça porque a gente não estava recebendo conforme a lei. A lei exigia que a gente recebesse tanto, mas a gente estava recebendo tanto. E o que aconteceu? A gente tentou acordar com a empresa, não conseguiu, e aí a gente entrou na justiça. Isso em 2010. Tá? Em 2011, depois de eu ter ganho na primeira instância, a empresa implantou o meu salário e eu fiquei ganhando o que eu deveria ganhar. Eu estou fazendo assim porque não é assim, mas também não é assim. Então, eu fiquei recebendo o que eu tinha que receber pela lei. E aí, os meses foram se passando, minha filha nasceu e a gente gostou daquilo e eu ganhava ao ponto de eu não conseguir gastar o meu salário inteiro durante o mês. Todos os meses sobrava R$800, sobrava R$1.000. E eu fazia, o que é isso, Deus? Está multiplicando? Mas não, é porque
o meu padrão de vida era baixo e eu passei a ganhar muito, de acordo com o meu padrão de vida. E o que foi que aconteceu com o meu padrão de vida? Subiu. Até um ponto em que não sobrava mais nada, mas também não faltava. Certo? E a gente foi para Gramado, lembra, Davi? A gente foi para Gramado. E, né? Foi uma delícia. Só que, em 2011, no meio de 2011, mais ou menos, a gente recebeu uma irmã lá no meu pequeno grupo, amiga de Marina, e ela deu o testemunho dela. Eu não sei se ela estava num momento muito legal da vida dela, da caminhada dela, mas ela deu o testemunho dela dizendo que passou muita dificuldade financeira, que passou fome, e ela estava se formando naquela época, acho que a formatura dela seria no mês seguinte, e eu me toquei com aquilo. Diante do testemunho dela, eu me toquei e eu pensei assim, rapaz, essa mulher, por esse testemunho, eu estou vendo que ela deve ter sido muito, a relação dela com Deus deve ter sido muito estreitada. Porque quanto mais perrengue, mais você pede Deus, né? E pelo que ela contou, isso realmente aconteceu. E eu fiquei com uma inveja santa. Eu falei, rapaz, eu quero isso para mim. Eu quero estreitar os laços com o Senhor. E se for preciso, eu quero passar por isso. Meu irmão, você não tem noção do poder da sua oração. Quando foi em agosto, eu perdi o processo na justiça, na segunda instância. A empresa que eu trabalho, tu edita, certo? A empresa que eu trabalho cortou o meu salário, voltou ao que era antes, e eu fiquei meio que, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, de gastar o dobro do que você ganha. Eu passei por isso. Só que eu tinha esperança de que em alguns meses eu ia ganhar na terceira instância e o meu salário ia voltar a ser o que eu era. Até hoje eu estou esperando. Isso foi no meio de 2011. E até hoje eu estou passando por dificuldade. Acontece que, na minha oração, desse tempo todo, desde o início, desde que eu coloquei o processo na justiça, aliás, desde antes de eu colocar na justiça, a minha oração foi, Senhor, eu não quero um centavo do que não é meu. Se não for para ser meu, eu não quero receber nada. E num dos momentos que a gente estava aqui orando e tal, era uma noite que não tinha nada na igreja, a gente simplesmente se juntou aqui para orar, e a pastora Sheila estava, não lembro quem mais estava, mas eu lembro que o Senhor falou para mim o seguinte, o acordo com o inimigo é zero. O Senhor está falando para você que o acordo com o inimigo é zero. Não há nenhum acordo com o inimigo. Para ser de Deus, você tem que ser radical. Não tem mais ou menos. É de Deus ou não é de Deus. E Deus falou isso para mim, e eu saí daqui da oração na mesma hora. O pessoal ficou orando e eu fui lá para aquele banquinho lá na frente, e aí eu passei uma mensagem para o meu advogado. Eu confio em Deus e eu não quero nenhum acordo com uma empresa que eu trabalho. Eu só quero o que é meu. Isso por quê? Porque alguns dias antes eu tinha assinado um acordo de ganhar menos da metade do que eu tinha que ganhar, do retroativo, do montante, né? E dividido ainda em 3 vezes. E aí deu uma confusão lá, a gente foi passado para trás e o acordo não foi feito. Eu tentei fazer um acordo com o inimigo, mas não foi para frente. E aí, alguns meses depois, teve a observação, eu passei uma mensagem para o meu advogado, aí ele nem crente mas ele me respondeu, na mesma hora, ele me respondeu, Deus está no controle. Confirmação geral para mim. E aí, isso foi em 2011, meu irmão. 2011. Eu passei 2012 inteiro apertado. Eu passei 2013 inteiro apertado. E deixa eu ver, hoje é sábado. Quinta-feira agora vai fazer 21 dias que nós estávamos no Guarujá. A gente foi na Bola de Neve, né, visitar os irmãos de lá, participar do culto. E houve um momento de ministração. Vitor Negão estava lá comigo, Tatá estava lá também.
tinha um primo de Tatá, o Caio também estava. E aí o que acontece? No momento de ministração, o pastor ministrou cura sobre depressão, ministrou cura sobre doenças do estômago, ministrou cura sobre um bocado de coisa. E aí depois do fogo, ele chamou à frente quem tinha recebido a bênção. Venha à frente se você recebeu a sua cura e não sei o que e tal. E aí vieram algumas pessoas aqui à frente, umas 10 mais ou menos. E eu fiquei lá no meu cantinho. E era assim, posso mudar não? Pronto. Era assim, tinha uma pilastra aqui, e eu estava aqui, e o púlpito era lá. E aí o pessoal foi à frente, e aí eu fiquei aqui, porque eu não recebi nada. Aí o pastor pegou e falou assim, olha, vocês que receberam a cura, Deus deu a cura, tomem posse, ajam pela fé, não sei o que lá e tal. Pá. E você que está aí da pilastra para trás, não pense que acabou não. O seu negócio na justiça vai sair agora em abril. Tão somente cumpra os votos que você fez com o Senhor. Meu irmão, eu não sei como que eu me senti naquela hora. Agora a dúvida é, eu estou da pilastra para cá ou eu estou da pilastra para lá? Porque nós somos miseráveis quando o assunto é fé. A gente recebe a cura e depois a gente vê que está curado, mas depois a gente perde a cura porque pintou uma dúvida que Satanás colocou na sua mente. Então, Deus deu e você deixou Satanás roubar. E eu não deixei Satanás roubar, eu falei, eu estou da pilastra para lá. Você vai ver. E aí, eu vim muito confiante para casa, eu tomei posse. Pode perguntar para os irmãos, para Vitor, para Tatá, eu tomei posse. E aí, resumindo, quarta-feira agora, saiu o despacho do juiz, terça-feira, saiu o despacho do juiz mandando plantar meu salário. Como eu já passei algumas situações dessa? E eu sabia que Deus ia agir, mas eu pensava que Ele ia agir no dia 30 de abril. Deus gosta de fazer isso, né? Acho que como Ele já sabia que eu já sabia, Ele disse, não tem mais graça, então eu vou dar logo. E aí me deu a minha bênção. Só que eu não peguei ainda, viu, pastor? O dízimo ainda não dobrou. Mas vai dobrar, em nome de Jesus, mês que vem, eu já posso honrar com minhas dívidas, né? E, enfim, vamos lá, vida nova, porque agora Deus manda. Olha só. E eu recomendo que todo mundo faça. Eu chamei um irmão, eu não vou fazer propaganda de quem é, para me ajudar na minha parte financeira. E eu descobri, meus irmãos, que eu estava ganhando, que eu estava gastando mensalmente mais do que o dobro do que eu ganhava. E olha que eu estava tentando me controlar, né? O meu padrão de vida era mais alto do que o meu salário, do que os meus rendimentos. E é por isso que o dinheiro não dá. Não tem muita coisa espiritual no meio, sabe? É conta de mais e de menos. Você recebe X e você tem que gastar X menos 10% ou menos 20%, né? E foi muito precioso. Eu acredito, eu tenho para mim, que foi nesse momento, nessa sentada, que nós fizemos o nosso balancete lá, foi nessa sentada que Deus fez assim, agora as suas finanças são minhas. Apesar de você ser dizimista, apesar de você contribuir com o que você pode, mesmo quando você não tem o suficiente, você faz disso uma prioridade. Apesar disso, agora você está fazendo certo. Você está fechando uma brecha para que o seu eu atue nas suas finanças. E eu recomendo que todo mundo faça isso. E se vocês precisarem de um consultor, eu não sei se ele vai querer que eu divulgue, mas depois eu divulgo, tá certo? Pode ser que ele fique rico com isso. Então, pessoal, Jesus me libertou
nessa área e Ele veio aqui para te libertar também. Ele está no meio de nós para libertar você do que você precisa ser liberto. Não sei se é área financeira, tomara que ninguém fale mais nada disso, porque nós estamos numa igreja evangélica, e quando se fala em dinheiro em igreja evangélica, o povo tem choque. Pode ser na sua parte sentimental, pode ser na sua área familiar, eu não sei. Eu queria até chamar o pessoal do louvor para vir aqui, porque eu tenho alguns apelos para fazer. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me salvou de um lamaçal, que restaurou a minha família, que curou a minha esposa, que fez maravilhas no meu meio, e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse colocado Ele como Rei na minha vida em 5 de setembro de 2008. Eu não sei o que seria de mim hoje, eu não sei onde eu estaria. Sinceramente, eu não sei com quem eu andaria, eu não sei se eu estaria casado, eu não sei se eu estaria vivo, eu não sei se eu teria 78 quilos. Se você quer receber esse Jesus como seu Salvador e fazer dele Rei na sua vida, e Ele consertar coisas que você der para Ele consertar, eu quero te dizer uma coisa, antes de te chamar aqui. Em Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo, aquele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho, Ele é a única forma de se chegar a Deus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque em nome de Jesus as nossas orações chegam até os céus. Em nome de Jesus cadeias são quebradas. Em nome de Jesus maldições são quebradas. Em nome de Jesus você pode ter uma vida nova a partir de hoje. E a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, quando alguém entrega a sua vida, quando alguém se converte do caminho das trevas para o caminho da luz, há festas do céu. Porque o Pai se alegra e Ele faz questão de fazer uma festa por você. Em 2 Coríntios 3,15, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, isso é para você, crente. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Ou seja, nós não estamos prontos, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.